Fluminense define suas prioridades no mercado da bola e entre elas está a renovação não só com um dos craques da equipe, mas também do seu treinador Fernando Diniz. Então nesse vídeo aqui, informação muito importante sobre o técnico Fernando Diniz, para você tricolor ficar informado sobre tudo o que está acontecendo com o Fluminense nesse mercado da bola. Muita gente está incomodada que o Fluminense está devagar. Nesse vídeo aqui tem algumas informações sobre o andamento do Flu nesse período de negociações, beleza? Desde já vou te convidar então a ver o vídeo até o final, porque são 4 informações nesse vídeo aqui para você tricolor, e peço para você deixar o like, tá? Aqui embaixo do vídeo tem o botão do like, se você puder clicar aí, ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho aqui no YouTube, diariamente trazendo as informações do Fluminense para você, beleza? Vamos começar com a primeira informação. Essa informação, gente, eu acho que ela é uma notícia ruim, porque é um jogador que o Fluminense queria, uma grande contratação, um jogador de muito nome, né, excelente nome para o Fluminense nessa janela, mas infelizmente não vai rolar. A informação vem do meu amigo Thiago Ferreira, lá do canal Hora do Flu, e ele diz que o Fluminense estava monitorando firmemente a situação do meia-atacante Felipe Anderson, de 30 anos, atualmente jogando na Lazio da Itália. O Felipe Anderson é um jogador que tem sido titular da Lazio, é o camisa 10 da equipe, vem jogando muito bem por lá, mas o seu contrato vai somente até o meio de 2024. O Fluminense, portanto, estava observando a situação desse jogador. Em caso de desejo de retornar ao futebol brasileiro, pessoas próximas ao atleta, o staff estavam cogitando essa possibilidade de um retorno ao futebol brasileiro. O Fluminense iria fazer esse investimento no Felipe Anderson. Segundo o Thiago Ferreira, esse era o grande nome que o Fluminense queria ali para o ataque, um jogador titular em time importante do futebol europeu, que é a Lazio, que chegaria aqui no Fluminense, claro, para assumir ali a posição e jogar muita bola e nos ajudar. Infelizmente, a informação do Thiago Ferreira é de que o jogador optou por ficar no futebol europeu, né? Tinha essa possibilidade dele querer voltar para o Brasil, mas ele optou em ficar lá pela Europa. Felipe Anderson está em alta no mercado, né? Tem 30 anos, é uma idade ainda boa, né? Não é aquele jogador decadente em final de carreira, e tem sondagens fortes da Juventus, que é o principal time do futebol italiano, e também do Aston Villa da Inglaterra. Então, um jogador com bastante mercado na Europa ainda, ele acabou optando por ficar por lá. O Felipe Anderson já está fora do futebol brasileiro já há bastante tempo, né? Agora opta por ficar mais um pouco por lá. Tem contrato com a Lazio até o meio do ano. Até agora não houve conversa para renovação, não houve essa renovação de contrato dele com a Lazio, mas o desejo do jogador é ficar lá na Europa, né? Seja na Lazio, seja no Juventus, Aston Villa ou alguma outra equipe do continente europeu. Infelizmente para o Fluminense, ele desistiu, não quer mais voltar ao futebol brasileiro. Notícia ruim, tá, ao meu ver, porque é um jogador de muita qualidade. Eu vou ser muito sincero com vocês, quando o pessoal começou a falar essas informações de o Fluminense está atrás de um grande nome para o ataque, eu sinceramente estava esperando um nome de mais peso, mas era mais peso em termos de grife. Eu reconheço que isso foi uma expectativa que eu criei, ninguém colocou isso na minha cabeça, né? Mas quando falava de um grande nome do futebol europeu, eu estava sonhando com um Di Maria da vida, quem sabe até um Alexis Sanches. O Felipe Anderson é um baita jogador, é titular lá, tem jogado muita bola e seria uma baita contratação do Fluminense, mas não é um nome desse impacto. Mas eu reconheço que isso foi uma expectativa que eu criei, tá? Ninguém botou essa expectativa na minha cabeça, foi um erro meu. Enfim, agora acabou que nem o Felipe Anderson a gente vai ter, já que ele quer ficar no futebol europeu. Meus amigos e minhas amigas, eu quero, antes de partir para as próximas 3 informações desse vídeo aqui, lembrar vocês que esse vídeo é patrocinado pela PagBet. Pois é, a PagBet é uma das principais casas de aposta do mercado, tem as melhores cotações e lá você pode fazer uma aposta a partir de R$1, né? Você pode fazer o seu depósito a partir de R$1, encerra a aposta quando quiser e tem saques e depósitos muito rápidos via Pix. Então, corre no comentário fixado desse vídeo, lá tem o link da parceria da Central Fluminense com a PagBet. Você clica lá para criar a sua conta, fazer a sua fezinha, se divertir lá na PagBet, porque na PagBet acertou, tá pago. Vamos para a próxima informação desse vídeo aqui, meus amigos e minhas amigas. Essa informação vem lá da Netflu e é uma notícia muito boa para a torcida do Fluminense, já que a imensa maioria dos tricolores está muito satisfeito com o seu treinador. Afinal de contas, o Fernando Diniz é campeão da Copa Libertadores da América com o Fluminense, né? Eu, particularmente,
sempre fui muito crítico dele, né? Sempre não, nessa segunda passagem eu fui muito crítico, na primeira eu confesso que eu defendia bastante o Fernando Diniz, mas nessa segunda passagem eu sempre fui muito crítico dele, mas a gente não pode negar, né? O cara conseguiu, ó, isso aqui atrás de mim, ó, a Taça da Libertadores que a gente estava sonhando há tanto tempo, ele conquistou e tem muitos méritos nisso, né? Vários jogadores cresceram muito de desempenho nas mãos do treinador Fernando Diniz. E a Netflix traz uma informação muito importante de que o Fluminense quer renovar o contrato do treinador, né? Isso graças à CBF, o Edinaldo Rodrigues voltou a CBF e demitiu o Fernando Diniz, agora o caminho ficou livre para o Fluminense renovar o contrato do técnico, né? O Fernando Diniz tem contrato até o final de 2024, ou seja, até o final dessa temporada, e o presidente Mário Bittencourt nunca escondeu de ninguém que o seu grande desejo era ter o Fernando Diniz até o final do seu mandato. O mandato do Mário foi eleito no final de 2022, é até o final de 2025, então há esse desejo do Fluminense de estender o contrato do treinador Fernando Diniz por mais uma temporada. O Diniz também parece estar bem feliz no Fluminense, né? Ele que quis voltar para o Fluminense em 2022, parece estar bem feliz, ganhando o Campeonato Carioca, Libertadores, se Deus quiser em 2024 ganhar mais títulos, então a tendência é que a gente caminhe para um desfecho positivo nessa história de renovação de Fernando Diniz com o Fluminense. Teremos, né, o professor Fernando Diniz por mais tempo, mas a importante essa informação é que o Fluminense está com interesse de tentar renovação com o Fernando Diniz. Não tem nada assinado ainda, não há informação, inclusive, de que haja uma proposta oficial do Fluminense. É um interesse, e é um interesse que eu considero muito positivo e enxergo com excelentes olhos. Beleza? Vamos para a próxima informação aqui desse vídeo, meus amigos e minhas amigas, que a gente agora vai começar a falar de mercado da bola. Na verdade, a gente já está falando de mercado da bola nesse vídeo todo, mas agora sobre contratação de jogador. Ou melhor, sobre não contratação de jogador. Esse atleta, cara, ele tá saindo do São Paulo, ele tá num processo de rescisão, vai ficar sem clube. É de uma posição que a gente sabe que o Fluminense vai ao mercado contratar, que é a posição de volante. A gente tem conhecimento pleno de que a possibilidade do André sair nessa janela de janeiro é altíssima, e mesmo que não saia em janeiro, não sair em julho seria uma zebra enorme, excelente para o Fluminense, claro, mas seria uma zebra enorme. A gente sabe que o destino do André é o futebol europeu mais cedo ou mais tarde, e eu acho até que mais cedo. Então, esse jogador surgiu, né, no radar de muitos tricolores, principalmente da torcida tricolor, especulando, cara, será que o Fluminense vai atrás dele? Será que o Fluminense vai fazer uma proposta? Afinal, ele tá ali no perfil certinho do Fluminense, né? Tá sem contrato, é uma oportunidade de mercado, você paga ali só o contrato e as luvas, tem uma idade boa, 26 anos, é um jogador relativamente jovem, de uma posição carente. Mas a Rádio Melão traz pra gente informação de que Gabriel Neves não possui qualquer tipo de conversa com o Fluminense, tá? O Fluminense não está em negociações com o volante uruguaio ex-São Paulo. A gente sabe, né, que o Fluminense quer jogadores para a posição de volante, mas aparentemente essa posição está um pouquinho mais devagar, por assim dizer, no mercado. O Gabriel Neves não é um desses alvos na mira, e a Rádio Melão diz que o Fluminense tem outras prioridades mais urgentes nesse momento, como, por exemplo, um atacante de lado, tá? Então, por mais que o Fluminense queira volante, tem outras prioridades mais urgentes, que é trazer um atacante de lado, ok? Rapidamente, né, antes da gente partir para a próxima informação, que é um gancho dessa, também uma informação da Rádio Melão, eu acho que é um equívoco do Fluminense, tá? A gente precisa sim de atacante de lado, precisa reforçar sim essa posição, mas eu enxergo a posição de volante como uma grande prioridade sim do Fluminense, tá? Na minha maneira de enxergar, o Fluminense precisa de 2 zagueiros, a gente já trouxe um, precisava de um meia, trouxe o Renato Augusto, perfeito. O goleiro reserva, eu sempre disse que achava que o Fluminense tinha que trazer, mas eu entendia se não trouxesse, já trouxe também, beleza. E cara, posição de volante, falei, o André muito provavelmente vai sair, gente. É impossível o André terminar 2024 no Fluminense. Eu acho difícil o André jogar uma partida sequer pelo Fluminense em 2024. Acho que ele vai ser vendido nessa janela. Mas mesmo que ele fique até o meio do ano, ele não termina a temporada. Então o Fluminense vai precisar repor a saída do André. E mais do que isso, cara. Vamos excluir o André aqui dessa lista. De volantes no elenco do Fluminense como um todo, hoje a gente tem o Martinelli, que é o cara que o Fluminense aposta para ser o camisa 5 pós-André, o Alexander, que pode jogar como primeiro volante, mas é um segundo volante, e um Lima, jogando improvisado. E esses são os caras do elenco principal do Fluminense hoje. Você pode me perguntar, pô, mas e o Thiago Santos? Cara, o Thiago Santos está treinando como zagueiro, ele mesmo já disse isso, o Diniz já disse, ele não treina mais como volante. Claro que no momento de urgência, se precisar ele, o Felipe Melo, eles podem jogar de volante, mas ele treina como zagueiro. Ele tá no planejamento do Fluminense como zagueiro.
Aí você vai falar de outros jogadores, por exemplo, o Edinho, o Wallace, o Gustavo Doman, por exemplo, do Sub-20. Cara, são atletas que vão precisar mostrar serviço no Campeonato Carioca, né? A gente sabe que eles estão disputando esse torneio e eles vão precisar... É o momento deles mostrarem serviço e, quem sabe, serem aproveitados pelo Fluminense ao longo da temporada. Mas, de começo, eles não estão naquele planejamento do Fluminense para 2024. Eles são jogadores que estão ali. O Gustavo Doman até pode subir, mas é um jogador bastante jovem. Tinha o Eric, né, que a gente gravou um vídeo ontem, foi negociado com o clube da Bélgica. Então, para mim, é uma posição que o Fluminense tem que reforçar com urgência. Mesmo que o André fique mais 6 meses, pelo menos um segundo volante o Fluminense tem que ter. Aliás, o Fluminense tinha que ter contratado um segundo volante lá em 2022, quando perdeu o Nonato. De lá para cá não contratou, o Alexandre assumiu a posição ali, foi muito bem, mas teve a lesão. O Lima chegou a jogar improvisado por ali, mas o Lima, para mim, joga muito melhor do meio para frente. Enfim, é uma posição que, para mim, tem uma urgência, mas a Rádio Melão traz pra gente que o Fluminense tem outras prioridades e essa grande prioridade do Fluminense é um atacante de lado. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, do atacante de lado, das prioridades do Fluminense, mas antes eu quero dar uma moral pra galera que tá sempre ligada aqui na Central e sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, me contando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar. A galera chega junto, deixa o comentário e sempre que a gente pode, a gente vem em algum vídeo aqui e manda um abraço para essa turma. Nesse vídeo aqui, portanto, eu quero mandar um abraço para Carla de Juiz de Fora, para o Ricardo de Barra de São João, para o Manuel do Rio de Janeiro, para o Roberto de Petrópolis, para o Márcio de Melo de Itaguaí, para o Edival de Araruama, Luiz Fagundes de Campos dos Goitacazes, Vardir de Minas Gerais, Antônio de Laguna, Santa Catarina, Mário de Barra do Corda, no Maranhão, Ednilson de Hidrolândia, em Goiás, Joel de Cuiabá, no Mato Grosso, e pro Tião de Nova Venécia, no Espírito Santo. Um abraço pra galera e o convite, claro, para você que está assistindo. Quer que a gente cite o seu nome, mande um abraço para você em algum vídeo aqui da Central? Deixe um comentário aqui embaixo me contando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos prosseguir nesse vídeo, porque tem mais informação lá da Rádio Melão sobre as prioridades do Fluminense no mercado da bola. A Rádio Melão diz que a prioridade número 1, né, eu falei ali de trazer um atacante de lado, mas a prioridade número 1 do Fluminense é renovar com o John Arias. O Fluminense quer renovar, quer dar uma valorização salarial ao meia colombiano para não perdê-lo em 2024. O Fluminense enxerga que ele é peça essencial e, por mais que haja esse assédio do futebol europeu, o Fluminense entende que conseguiria manter o jogador fazendo uma proposta de valorização salarial, estendendo o seu vínculo para ele se tornar um grande ídolo aqui, peça fundamental nesse elenco na próxima temporada, tá? Essa informação de interesse do Fluminense em renovar com o John Arias, eu já tinha gravado um vídeo ontem, a informação do Thiago Ferreira da Hora do Flu, de que sim, o Fluminense estava interessado nisso. O Thiago disse que o John Arias está se sentindo um pouco desvalorizado salarialmente e, enfim, gostaria de receber esse aumento. Eu acho muito justo, já que o John Arias é o principal ou um dos principais jogadores do Fluminense na temporada. Para mim é o pulmão desse time do Fluminense. Sem o John Arias, o Fluminense teria muita dificuldade, até porque repor um cara desse no mercado não é tarefa fácil. Então a prioridade número 1 do Fluminense é renovar esse contrato do John Arias e permanecer com ele em 2024. Seria um grande reforço caseiro, por assim dizer. Só que, além disso, o Fluminense quer também uma contratação para ser esse atacante de lado, né? O John Arias é o ponta pela direita, tem o Keno como ponta pela esquerda, mas no banco de reservas a gente tem poucas opções, né? O Johnny Gonzalez entra por ali, a gente teve o Lima entrando quando o Keno machucou, o John Kennedy jogando aberto também não agradou muito, o Gabriel Pirani, que nem no Fluminense está mais, já jogou por ali, o Lelê, enfim, ninguém conseguiu convencer. Tem o Isaac da base, que vai ganhar chances agora no Campeonato Carioca, mas é um garoto ainda, muito jovem, então o Fluminense entende que tem que ter um pouquinho de cautela com ele, até para não queimar o jogador, né? Não se precipitar e, enfim, ele ter uma sequência ruim, cair numa desgraça ali com a torcida, e a gente sabe como isso é muito ruim para um jovem atleta. Então o Fluminense quer contratar pontas, atacantes de lado, e tem, né, isso como grande prioridade. Vamos lá, as especulações do Fluminense até agora na posição, né? O Fluminense tentou lá atrás o Moisés, ex-Fortaleza, que estava no futebol mexicano, no Cruz Azul. O Cruz Azul pediu um valor considerado alto pelo Fluminense, o Fluminense saiu do negócio e o Moisés voltou para o Fortaleza, né? Foi vendido
pelo Cruz Azul ao Fortaleza por um valor ali em torno de 3,8 milhões de dólares. Então, esse nome aí a gente já está descartando, né? O Fluminense não vai conseguir trazer o Moisés. Além disso, tem a novela do Luiz Henrique, né? O pessoal tá chateado que a novela tá muito chata, tá muito extensa. É uma novela que parece que vai ter um final triste, já que a proposta do Corinthians para o Real Betis é melhor que a do Fluminense, por mais que seja também de empréstimo, e o Real Betis só queira vender o jogador. Mas se for para emprestar para alguém, muito provavelmente vai emprestar para o Corinthians, porque a proposta financeira é melhor, então o Luiz Henrique dificilmente voltará para o Fluminense. Tem o Felipe Anderson, que a gente falou logo no começo do vídeo, né? Era um jogador que o Fluminense queria para a posição, mas decidiu que vai ficar no futebol europeu. E além dele, o Fluminense também fez sondagens pelo atacante Léo Chu, cria do Grêmio, com passagem pelo Ceará, que está no futebol dos Estados Unidos, atuando no Seattle Sounders, e ele foi sondado pelo Fluminense, tem até o interesse em voltar para o futebol brasileiro, mas o Seattle vai querer uma grana, o Fluminense teria que comprar esse jogador. Essas são as especulações da posição do Fluminense até agora. Imagino eu, tá, que o Fluminense vai trazer algum jogador, mas nenhum desses 4 que eu tô falando aqui, né? O Moisés já não tem mais como, Felipe Anderson não tem mais como, o Luiz Henrique é muito difícil, e o Léo Chu, eu acho que o Fluminense vai acabar buscando outras opções, porque teria que investir um dinheiro alto para um jogador que não é uma certeza tão grande, né, para 2024, para chegar, para tomar a posição do Keno, por exemplo, ou fazer uma sombra pro John Arias. É muito difícil que esse cara seja esse jogador. Talvez fosse mais barato, ou em final de contrato o Fluminense fizesse esse movimento, mas tendo que pagar, não vejo o Fluminense pagando para contratar o Léo Chu. É verdade, antes disso, né, também teve o Bruno Rodrigues. O Fluminense tentou bastante a contratação do Bruno Rodrigues, ele assinou com o Palmeiras, lembrei aqui agora, é um cara que também é da posição ali, o Fluminense tentou, mas já fechou com o Palmeiras. Então o Fluminense de olho em reforçar a sua ponta, né, seus atacantes de lado, mas o mercado está um pouco escasso, muitos jogadores ali já estão arrumando novos destinos e novos clubes. Beleza? Essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui, então eu te convido agora a deixar um comentário. Quem que deveria ser o atacante de lado que o Fluminense deveria contratar? Tem algum nome bom para indicar aí pra gente? Bota nos comentários pra gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui, um abraço, saudações tricolores, tamo junto!